Fala, profissa, tudo certo por aí? Esse é o segundo episódio da série de podcasts aqui no YouTube do Mundo Profissa. Se você não assistiu o primeiro ainda, corre lá que tem muito conteúdo legal. E esse segundo vamos falar sobre como você pode fazer o seu podcast. Bom, se você já tem um podcast, não esquece de deixar aqui o link nos comentários. E se você não tem podcast ainda e tem um sonho de criar, continua assistindo esse vídeo porque você vai adorar as dicas que eu vou te dar. Para você gravar um podcast, você vai precisar muito mais de uma gravação, mas fica calmo que dá tudo certo no final. Então, para você começar, você precisa de um planejamento com as dicas que eu vou te dar hoje e também de tempo. A primeira dica, então, é para você definir um tema e um formato. Então, você senta com calma e pensa no que você quer transmitir para os seus ouvintes. Então, você tem que pensar se você quer conversar com eles, se você quer entrevistar pessoas, se você quer passar informação para eles. Então, uma coisa legal de se fazer é você abrir o Spotify, por exemplo, e ver as opções ali, o mundo de opções de temas que você tem e o qual você se identifica. E também, além de você fazer essa pesquisa, você tem que fazer uma pesquisa com o seu público. Então, se você já tem uma base ali de pessoas que gostam do seu conteúdo, faz uma enquete ali nos stories para ver os conteúdos que eles consomem, para ver se faz sentido com o que você está pensando em criar. O planejamento de conteúdo também precisa entrar nesse formato. Então, você pode ver que hoje em dia tem vários formatos que você pode fazer. Igual eu falei, tem entrevista, conversa e tudo mais. Então, você precisa definir isso para você ter uma pauta de conteúdo que você vai fazer, né? Então, é legal fazer esse planejamento de conteúdo também para você sempre ter ideias e também sempre se motivar a fazer coisas novas. Então, para fazer esse planejamento de conteúdo e formato, é legal você fazer algumas perguntas para você. Então, por exemplo, o meu podcast ele vai ser individual ou com mais pessoas? Eu quero chamar pessoas especializadas para conversar comigo no meu podcast? Sobre quais assuntos eu vou querer falar? Outras pessoas já fazem sobre esse assunto que eu tô pensando em fazer e será que eu consigo fazer melhor? Qual será a duração do meu programa? Qual vai ser a frequência que eu vou publicar esse conteúdo? São diversas perguntas que podem te ajudar nesse planejamento e na criação, para bater o martelo mesmo do que vai ser o seu assunto, o tema e tudo mais. A segunda dica é: escolha um nome para o seu podcast. Pois é, o nome vem depois de toda a ideia construída. Por quê? O nome pode ter muita ligação com todas essas ideias. Então, o nome que vai carregar toda essa ideia. Então, antes, defina a ideia do seu podcast, planejamento, tudo certinho. E daí você vai para a criação do nome dele. O mais importante do nome hoje em dia é você pesquisar se já não existe esse nome. Porque hoje em dia tem muitos podcasts, então pode ser que a sua ideia já esteja sendo utilizada. Então, pesquisa bem antes, faz uma pesquisa no Google, ali no Instagram, nas redes sociais, para ver se já não tem alguém utilizando esse nome. Uma coisa que pode te ajudar a criar esse nome é você ver o nicho da ideia. Por exemplo, eu vou falar sobre comédia, então dá uma olhada nos nomes de podcasts que já tem com esse tema mais comédia, para você pegar algumas referências e às vezes ter outra ideia em cima daquilo. A terceira dica é para você que quer fazer podcast com outras pessoas. Então, se não for você sozinho, defina os integrantes do seu podcast. Então, se vai ter uma pessoa fixa ali com você ou se vão ter participantes novos todos os episódios. Para isso também, no planejamento, é essencial você já ter alguns nomes ali, por mais que seja fixo ou não, de que você quer que faça parte desse projeto com você. Assim, você já pode começar a entrar em contato com essas pessoas e ver a disponibilidade delas para o seu projeto. Trazer pessoas para o seu podcast pode ser muito interessante no começo para te ajudar com a divulgação do seu conteúdo. Então, outras pessoas que talvez não sejam as pessoas que você alcançaria, você vai conseguir alcançar com essas pessoas que você for trazer para os seus episódios. Porque essa pessoa que você for trazer já vai ter uma base de fãs no Instagram, por exemplo. Então, ela divulgando o seu episódio, ela vai trazer mais pessoas para escutar o seu conteúdo. A quarta dica é para você fazer um roteiro. Sim, por mais que seja um podcast de conversa, é sempre interessante você ter um roteiro ou pelo menos ter um papelzinho ali para você
seguir o fluxo do que você estava pensando em conversar com essa pessoa. Porque muitas das vezes, principalmente quando é um podcast de conversa, a gente se empolga e começa a conversar. O que pode ser legal também, depende muito da proposta que você fez lá no primeiro passo. Mas se você quer manter um fluxo de conversa sobre determinado assunto, é importante você ter um roteiro ali, mais ou menos do que como que você quer levar essa conversa e também para você não se perder. Então, toda vez que você olhar nesse roteiro, você já vai lembrar e vai continuar a conversa de onde você precisava. Além disso, no roteiro ele também pode te ajudar nos pontos específicos que o seu podcast pode ter. Por exemplo, se o podcast tem todo dia uma dica no final, às vezes na hora que você tá na empolgação, você esquece de dar a dica. No roteiro você vai ver que precisa ter a dica e você vai lembrar e vai fazer no final. Tanto no meio quanto no começo também pode ter alguma coisa. O roteiro é legal também porque você pode compartilhar, né, com a pessoa entrevistada, por exemplo, para ela já ter uma noção do como que vai acontecer essa conversa, para não ficar muito travado ali. Então as duas pessoas sabendo mais ou menos como que vai ser esse fluxo de conversa também é ideal. A quinta dica é para você separar os equipamentos necessários para o seu podcast. Então, no começo você vai precisar de um fone, né, um microfone bom. Não precisa ser excelente no começo, mas um fone que seja confortável para o seu ouvinte te escutar. Outra coisa, muitos podcasts hoje em dia também estão gravando, né, em vídeo a conversa ou até mesmo uma chamada em vídeo, né? Então é legal ter uma imagem boa também para ser legal e gostoso de ficar vendo o conteúdo. Uma coisa que é necessária também, você vai precisar de um computador com internet ali para subir esses episódios, né? Então, hoje em dia também tem vários agregadores aí para você subir. Então, por exemplo, para você postar no Spotify, no Google Podcast, Apple Music e tudo mais, você precisa desse agregador. Mesmo para o YouTube também, para você deixar tudo programado certinho, é importante você ter uma internet para fazer isso. Uma coisa também que é um pouco difícil agora na pandemia, com todo mundo em casa, mas tente achar um local com tranquilidade, que não tenha muito barulho, porque sua voz ela vai estar ali. Então, se tiver muitos barulhos, vai incomodar um pouco ali para o ouvinte. Mas são detalhes que você também vai aprendendo conforme for fazendo esse conteúdo, né, produzindo esses áudios. Assim que você gravar o seu podcast, você precisa divulgar ele. Então as redes sociais vão ser suas aliadas nesse momento. Então poste no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde você puder, manda para os amigos no WhatsApp, para você fazer essa base já, né, de pessoas para escutar o seu podcast e depois vai vindo naturalmente, né, organicamente pelas redes sociais. Se você estiver fazendo um podcast e tiver mais dúvidas e precisar de mais dicas, chama a gente lá no Instagram, que é @mundoprofissa, que a gente vai ter o prazer de ajudar vocês a criar esse podcast. Ou quer compartilhar um podcast legal com a gente, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar ler. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.